Olá! Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguns minutos para silenciar o coração e ouvir o que Deus quer nos lembrar. Antes de ir para a palavra de hoje, peço que nos apoie curtindo e se inscrevendo no canal. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho. E se hoje você recebesse uma notícia que mudasse tudo? Não uma notícia comum, mas uma que fizesse o tempo parecer curto. O que você pensaria? O que sentiria? O que perceberia que realmente importa? Talvez você pensasse nas pessoas que ama, talvez nas palavras que nunca disse, talvez enquanto correu e enquanto viveu pouco. Essa semana eu fui confrontado por um sentimento profundo, algo que me fez parar. Não por falar de morte, mas por revelar a urgência da vida. E eu entendi algo profundo. Às vezes, Deus permite que a nossa alma seja sacudida não para nos assustar, mas para nos acordar para a vida. Porque quando o tempo parece curto, coisas que antes eram enormes começam a perder o peso. Problemas antigos diminuem, mágoas guardadas já não fazem tanto sentido. E a gente começa a enxergar a vida com outros olhos. De repente, não é mais sobre correr, não é mais sobre provar nada para ninguém. É sobre presença, é sobre estar inteiro onde o corpo já está. Talvez você perceba que passou tempo demais sobrevivendo e pouco tempo vivendo, que acumulou compromissos, mas deixou a alma em segundo plano. E não porque faltou fé, não porque faltou amor, mas porque muitas vezes a vida vai nos empurrando e a gente vai apenas seguindo, até que algo nos faz parar. Não para anunciar um fim, mas para revelar um começo. Um convite silencioso para olhar para dentro e perguntar com honestidade: do jeito que eu estou vivendo, isso é vida? Porque viver não é apenas acordar todos os dias. Não é apenas cumprir tarefas, não é apenas aguentar. Viver é sentir, é amar com presença, é descansar sem culpa, é confiar que Deus continua no controle. A Bíblia nos mostra que Deus fala de muitas formas. Ele fala pela palavra, ele fala pela consciência, ele fala pelas circunstâncias e muitas vezes ele fala quando tudo silencia dentro de nós. Em Jó 33, está escrito que Deus fala ao ser humano de maneiras que nem sempre percebemos de imediato, para afastar a alma do caminho errado, para proteger, para preservar a vida. Isso nos ensina algo importante. Nem todo chamado de Deus vem como uma voz audível. Nem toda advertência vem como uma sentença. Muitas vezes, Deus fala através de um incômodo, de uma inquietação, de uma percepção que nos faz parar. Quando somos confrontados por essa consciência mais profunda, o medo nem sempre é da morte. Na maioria das vezes, é da vida mal vivida. É o medo de deixar pendências, de não ter amado melhor, de ter vivido no automático, de ter estado presente em tantos lugares e ausente de si mesmo. Talvez você nunca tenha pensado no fim, mas vive como se estivesse sempre atrasado, sempre cansado, sempre tentando alcançar algo sem saber exatamente o quê. E assim, o corpo continua funcionando, mas a alma vai ficando exausta. Esses momentos não são avisos de fim. São convites de Deus para despertar, para realinhar o coração, para lembrar que viver não é apenas continuar existindo. A Bíblia nos apresenta um homem chamado Ezequias, um rei, um homem que buscava a Deus. Ainda assim, um dia, ele recebe uma palavra dura. O profeta Isaías entra no quarto e diz: "Ponha sua casa em ordem, porque você vai morrer." A Bíblia não diz que Ezequias discutiu, não diz que ele questionou, diz que ele virou o rosto para a parede e chorou. Chorou porque amava a vida. Chorou porque ainda tinha sonhos.
chorou porque ainda não se sentia pronto. Ezequias ora dizendo: Senhor, lembra-te de como tenho andado contigo. E algo poderoso acontece. Deus responde: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Perceba algo importante. Deus não repreende o desejo de viver. Deus não despreza as lágrimas sinceras. Deus não ignora um coração que ainda quer permanecer. No sonho havia um prazo. Na história de Ezequias também. E em ambos o coração clama: eu ainda quero viver. Muitas vezes o medo não é partir, é deixar. Deixar filhos, deixar pais, deixar histórias inacabadas. Jesus falou sobre ansiedade porque sabia que ela nos rouba a vida aos poucos. Em Mateus 6, 25, 34 diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade nos faz viver no amanhã, enquanto Deus nos chama para o hoje. Às vezes estamos tão ocupados tentando não dar trabalho, tentando ser fortes, tentando segurar tudo, que esquecemos de viver. Deus se importa com quem você ama. Ele cuida melhor do que você imagina, e Ele não quer que você carregue o mundo nas costas. O recado nunca foi sobre morte, nunca foi sobre fim, sempre foi sobre despertar. Despertar para desacelerar em um mundo que só sabe correr. Despertar para respirar quando tudo parece apertado demais. Despertar para estar presente, inteiro, onde a vida realmente acontece. Porque muitas vezes nós estamos vivos, mas não estamos presentes. O corpo segue, as tarefas continuam, mas o coração vai ficando distante. O salmista faz uma oração simples e profunda quando diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Contar os dias não é viver com medo do fim. É viver com consciência do valor de cada instante. É entender que o hoje é um presente e que a vida não pode ser adiada indefinidamente. Quando aprendemos a contar os dias, começamos a escolher melhor o que fica e o que precisa ser deixado para trás. Mágoas perdem força, pressas desnecessárias se dissolvem, e o que realmente importa ganha espaço. Talvez Deus não esteja anunciando um fim. Talvez Ele esteja com amor e cuidado, te chamando para recomeçar. Recomeçar com mais verdade, com mais leveza, com mais fé, do jeito certo, no tempo certo.
Se hoje você sente que está apenas sobrevivendo, indo de um dia para o outro, sem força, sem alegria, sem descanso no coração, Deus quer te lembrar de algo muito importante. Você não nasceu só para aguentar, não nasceu apenas para suportar o peso da vida. Você nasceu para viver com sentido, para viver com presença, para viver em paz. Talvez você tenha passado muito tempo sendo forte por todo mundo, segurando tudo, cuidando de todos e esquecendo de si. Hoje, Deus te convida a soltar um pouco esse peso, a descansar, a confiar, a lembrar que Ele continua no controle, mesmo quando você desacelera. Vamos orar. Senhor, nós colocamos o nosso futuro nas Tuas mãos. Aquietamos agora o coração diante de Ti. Cura a ansiedade que insiste em nos acompanhar. Alivia a mente cansada. Sustenta a alma que já não sabe mais como pedir ajuda. Renova em nós o amor pela vida. Ensina-nos a viver o hoje com gratidão, a confiar no amanhã sem medo. Que aprendamos a viver com mais presença, mais fé e mais descanso em Ti. Recebe a nossa vida, o nosso tempo e o nosso coração. Amém. Se essa palavra falou com o seu coração, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Que a sua caminhada com Jesus seja sempre abençoada. Nos vemos no próximo vídeo.